representa assim, ele dá bons frutos. Hoje eu estou retornando ao ESG, de tão importante que ele é. Estou com o trabalho da infância, coordenando a infância e a juventude, e tive como base o estudo do ESG, porque ele me dá uma base, um embasamento para que eu conduza da melhor forma possível essa tarefa. A arte de formar caracteres, preparar o homem para ser um homem de bem. E essa é a grande contribuição do ESD para a sociedade, né, entendeu? E para as próprias casas espíritas, é fomentar no ser humano, descobrir latente nele as virtudes que já vêm latente no ser, né, quando foi criado. Os facilitadores, os futuros monitores, né, e todos que comporão essa organização do estudo sistematizado deverão compreender bem a finalidade, os objetivos, o porquê desse movimento interno da casa voltado para o estudo, lembrando o salutar pensamento de Kardec da busca do estudo sério, a formação de adeptos esclarecidos em relação à doutrina espírita. Enquanto estudante, e ainda continuando estudante do estudo sistematizado, é assim demais enriquecedor. Só nos fortalece conceitos, atitude e dentro do movimento nos dá um embasamento muito bom. Nós temos atualmente no estado do Ceará uma média de 170 casas espíritas. Destas, mais ou menos 70% possuem ESG nas suas atividades e participam das capacitações promovidas pela Federação. Nós visitamos as 7 áreas que existem no estado, participamos das reuniões das UDES e do Conselho Federativo Estadual e, além disso, nós temos outros grupos de estudo. Este trabalho integrado entre as coordenações nos possibilita visitas ao interior do estado, tanto para capacitação quanto para conversar, dialogar com os dirigentes daquelas casas espíritas, daquele grupo, daqueles órgãos informais, bem como avaliar o trabalho. E assim eu vim, no ano de 1990, no mês de março, parar aqui na Federação Espírita de Goiás pela primeira vez e comecei a estudar, a conhecer a doutrina espírita pelas portas do ESG. E eu digo para vocês que isso fez toda a diferença na minha vida, porque desde o início eu me vinculei a um grupo de estudos sérios, de forma continuada, de forma sistematizada, que despertou em mim o interesse de aprofundar esses conhecimentos, de buscar as obras básicas da doutrina, as obras complementares sérias, obras de referência, que nós sabemos são tão importantes para a solidificação do conhecimento espírita. Por isso, para mim, o ESG, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tem um lugar cativo no meu coração, porque foi justamente quem me descortinou os ensinamentos espíritas, que fizeram com certeza e fazem toda a diferença na minha vida. O ESG foi muito importante na minha vida porque ele foi o início de tudo, né? Você, quando começa na doutrina espírita, você começa a ler muito, tem vontade de ler de tudo, fica muito entusiasmado, mas você acaba ali se perdendo um pouco, você não consegue abranger todo o conteúdo da doutrina. E aí quando você entra no ESG, você começa a fazer aquele estudo do início ao fim, com todos aqueles tópicos, aí você realmente consegue ter um conhecimento mais abrangente, mais completo da doutrina. E principalmente o ESG faz a sua integração com a casa espírita. A partir do ESG você começa a conhecer mais a casa, e aí você começa a trabalhar na casa, e daí você não para mais. O ESG foi a base de tudo e o ESG foi extremamente importante para mim. Nós estamos tentando fazer hoje, após o ESG implantado em todas as casas espíritas da capital e em muitas casas espíritas do interior, o que nós estamos tentando é fazer com que essa percepção e esse alcance do ESG chegue a todos os participantes.
de nós entendermos que o estudo do ESD, ele tem uma função libertadora. Ele tem uma função de nos transformar, de resgatar o cristianismo em nossas vidas, para que o Espiritismo cumpra o seu papel de alavanca propulsora do progresso humano. Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Estudo e doutrina. Ante a necessidade da promoção do espírito imortal, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, no início da década de 80, elaborou apostilas com o objetivo de aprofundar os estudos espíritas. A esses estudos foram posteriormente acrescidos as apostilas da FEB. Atualmente, contamos também em nosso estado com o projeto Espiritizar, que tem por objetivo suscitar a reflexão profunda, revivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, e fiel à codificação kardeciana, promovendo ações para aprimoramento dos estudos já existentes nos centros espíritas. O ESD, para mim, é a oportunidade de estudar a doutrina espírita, a fim de internizá-la em mim, para servir a Jesus com base em Kardec. Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. O estudo sistematizado da doutrina espírita, as apostilas, foram oferecidas como sugestões de trabalho pela Federação Espírita Brasileira. Então, isso foi lançado no Conselho Federativo Nacional de 1983, que é em novembro de 1983. O ESD, para mim, é um outro olhar sobre a vida, com razão e sentimento. É entender o como e os porquês dos acontecimentos e como a minha pessoa está inserida nesse contexto. No tempo de vivência na doutrina espírita, iniciei nesses estudos, que é um programa muito bem elaborado, trazendo a nós um embasamento bastante abrangente sobre a doutrina. E tudo isso nos proporciona um novo viver, uma abertura maior para o conhecimento do que é a terceira revelação. Eu falo por experiência própria que o ESD proporciona a gente um conhecimento bem natural, né? E esclarecedor dessa revelação maravilhosa que o Cristo nos houvera prometido, que nos enviaria o Consolador. A importância do estudo sistematizado para a formação dos trabalhadores espíritas, no caso do Pará, foi muito intensa, tanto que hoje, praticamente todas as casas espíritas possuem grupo de estudos sistematizados, seguindo a programação padrão sugerida pelo Conselho Federativo Nacional ou uma programação adequada às suas necessidades. O ESD é uma porta de entrada para o Centro Espírita pelo estudo. E eu acho muito importante, tem me ajudado muito as discussões em grupo, as leituras. Uma leitura puxa outra, então através do ESD a gente vai lendo outros livros, vai fazendo outras leituras e vai fazendo outras análises. Então é muito importante o estudo para quem quer se adentrar na doutrina espírita. O ESD ele traz esse conjunto de ensinamentos para a gente e vai nos transformando ao longo dessa caminhada de 5 semestres. E quando nós saímos do ESD, nós somos pessoas diferentes, mais amáveis, mais amorosas, mais solidárias. Essa é a transformação, é a contribuição que o ESD traz nas vidas da gente. O estudo sistematizado da doutrina espírita é a realidade hoje, na quase totalidade dos centros espíritas do Estado, revertendo em crescimento qualitativo e quantitativo. A área do ESD se mantém ativa
e em ritmo crescente de atividades, realizando seminários e encontros em todo o estado. O ESD, ele é uma oportunidade de conhecimento, de aprendizado fabuloso, é um momento incrível da vida de qualquer pessoa, o ESD, e uma oportunidade de criar oportunidades de crescimento espiritual e de crescimento com o trabalho na doutrina. Eu acho que a melhor coisa que o trabalhador do ESD, que o estudante do ESD faz, é colocar tudo isso em prática. Na evangelização, na divulgação, na campanha do quilo, no atendimento fraterno, no atendimento pelo passe, porque o ESD, ele é o começo de tantos outros cursos. Para ser um trabalhador espírita é preciso ter amor, mas é preciso também ter conhecimento. E o ESD é essa outra asa que Deus nos pede. Faz parte dessa outra asa que Deus nos pede, que é a asa do conhecimento. Eu sou extremamente grata ao ESD por tudo que ele me trouxe de conhecimento e por todas as oportunidades. A gente pratica, sem querer aqui na nossa doutrina, uma trilogia que é a do aprender, sentir e vivenciar. O aprender, quando a gente chega na doutrina espírita, a gente busca os ensinamentos dos livros, né? É o aprender. O sentir é quando a gente está se dedicando ao ESD. Nós vivenciamos um estudo que ele é continuamente enriquecido com conhecimentos. A gente sente até, inclusive, com a gente também, né? O progresso moral, esse estudo, nos dá não só o conhecimento, né? Não só conhecimento como uma capacitação de você melhor ver o mundo, de se situar melhor no mundo, de melhor conduzir as ações no mundo, né? Então é esse progresso moral que você adquire e deve colocar em prática. Eu acho que todo mundo tem que colocar em prática aquilo que é bom e aquilo que você aprendeu de bom. Na verdade, o ESD cumpriu seu papel. Ele foi e ainda é um espaço de estudo que, após a sua conclusão, oferece ao seu frequentador ferramentas de conhecimento doutrinário. Podemos afirmar que o estudo da doutrina espírita no nosso estado é uma realidade. Temos mais de 400 casas vinculadas à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde acontece o ESD. Temos incentivado constantemente o estudo permanente da doutrina espírita como um instrumento para o nosso aprimoramento individual, bem como a base para desenvolvermos as nossas atividades no Centro Espírita. Temos muitos desafios na capacitação dos facilitadores, monitores de estudo, desafios em atender todas as casas espíritas do nosso Rio Grande do Sul, desafio em atender os grupos novos que se formam em busca do estudo da doutrina espírita. Agradecemos imensamente aos nossos valorosos trabalhadores do ESD, os nossos precursores, porque pelo trabalho deles podemos afirmar hoje que o ESD é uma realidade no nosso estado. Hoje eu vejo assim que esse estudo sistematizado, além da gente contar com a homogeneidade desse estudo entre as casas espíritas, dá mais segurança ao trabalho que está sendo feito, independente de onde está sendo feito, a pessoa tem como se deslocar de uma casa para outra e ter a segurança que você vai continuar com aquele trabalho. Além dessa vantagem, é uma vantagem para quem está coordenando um grupo e é uma vantagem para quem está estudando, que tem o seu material ali antecipadamente para estudar. E além da adesão, né? Eu estou todo esse tempo, 19 anos, dentro do trabalho da doutrina, dentro do Paulo de Tarso, e é uma diferença muito grande o número de pessoas que hoje estão procurando a doutrina e estão estudando e levando esse compromisso realmente muito a sério. Suficiente. Com o conhecimento do ESD, passou-se a entender que o ser humano que chegava à casa espírita necessitava do alimento espiritual e melhorou muito a qualidade das palestras, passando então a ser o expositor, o dirigente
da mensagem esclarecedora, orientadora e consoladora. Então o ESD mudou muito a minha vida, como também penso ter mudado a vida de muitas pessoas. Mas com certeza nós temos a percepção que o ESD está muito bem sedimentado no estado de Santa Catarina. Mesmo assim, ele continua sendo o foco da nossa preocupação contínua, porque novas casas se estabelecem, casas antigas precisam de acompanhamento. Então o ESD sempre é e continua sendo um dos nossos projetos prioritários. Reencarnamos para sermos felizes. E somente o seremos quando compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e principalmente por que aqui estamos. Estudar o ESD é compreender isto. O objetivo dessa área é o estímulo ao estudo da doutrina espírita. O ESD, ele é um programa de estudo que o CFN recomenda a todas as casas espíritas, mas mesmo o CFN entende que não é o único programa existente. Seja por qual for o programa utilizado pelas casas. A USE do Estado de São Paulo adotou o ESD, o programa da FEB, como um seu programa oficial de estudo também. Então, todo o esforço que a gente faz de divulgação é desse programa, do estudo sistematizado da Federação Espírita Brasileira. Porém, nós estamos à disposição de todas as regiões para auxiliar enfim, colaborar com a implantação de grupos de estudos da doutrina nas regiões, nas casas, etc. O ESD, seguramente, é um dos mais importantes, porque ele tem essa capacidade de trazer várias vertentes. A sua própria apostila é muito rica, quando a gente vai ao final de cada roteiro, que é glossário, da quantidade de obras que são trabalhadas em cada roteiro. Isso é um leque, né? Eu chamo de um leque de luz, porque o aluno ali vai ter condições de se aprofundar em determinadas matérias. Um caminho muito interessante para o aluno, especialmente o aluno que gosta de se aprofundar em determinados assuntos. Hoje, nós temos vários grupos de estudos sistematizados e não temos mais dificuldade em montar novos grupos, porque a gente, quando não espera muito tempo, quando as pessoas querem começar o estudo, aí chega a pessoa nova que entra na casa e daí elas querem conhecer a doutrina, a gente oferta o estudo. E se elas querem, forma-se um novo grupo. Então isso tem rendido bons frutos. O Caminho de Jesus, ele tem essa característica de estudo. Sempre, né, a partir desse primeiro grupo, sempre foi formado muitos grupos de estudo sistematizado e que rende frutos bons. Até hoje tem sido muito bom. Em 15 anos de implantação do estudo sistematizado, o que nós vimos foi uma qualidade muito maior no desenvolvimento das atividades, em decorrência da percepção do sentido do trabalho espiritual pelos próprios trabalhadores da casa. O que eu acho mais bonito no momento do ESD é exatamente a oportunidade de construção coletiva do conhecimento. O que nós vemos na nossa casa, em particular, são aquelas pessoas que têm, às vezes, até mesmo dificuldade de estudar, compartilhando a sua sabedoria, a sua experiência, o seu entendimento da doutrina espírita com aquelas pessoas que gostam de estudar, que detêm o conhecimento, que são ávidas pelo estudo. Então, o conhecimento espírita, ele traz esse equilíbrio à vida. E o estudo sistematizado é fundamental para isso. Em 1982, quando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresentou a ideia de uma campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita para o Conselho Federativo Nacional, a Federação Espírita Brasileira, na pessoa da dona Cecília Rocha, à época diretora da FEB, ela disse que
a FEB não tinha equipe para desenvolver aquele projeto naquele momento. Quando terminou a reunião, várias pessoas procuraram a dona Cecília para oferecer apoio, tanto para contribuir no desenvolvimento dos roteiros, como também para encontrar pessoas que pudessem ajudar nesse sentido. Então, em 1983, quando o Conselho Federativo Nacional se reuniu novamente em novembro, a FEB apresentou os 2 primeiros programas do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que já estavam em experimentação no campo experimental em Brasília, e que foi uma obra realizada em conjunto por diversas pessoas. Portanto, o ESD é um trabalho coletivo desde o seu início e tem, dentro do seu objetivo, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas o seu mote pode ser entendido como sendo a fraternidade, uma proposta de trabalho coletivo fraterno, de união entre as pessoas, de construção em conjunto. Dentro dessa filosofia, nós que aqui estamos reunidos hoje para comemorar os 30 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita, eu pergunto, você conhece a filosofia do abraço? Você sabia que a filosofia do abraço pressupõe que para você ser feliz no dia, você precisa receber 20 abraços? E para receber 20 abraços, o que você precisa fazer? Dar 20 abraços, não é assim? Então nós fazemos essa proposta a você agora. Levante-se, abrace a pessoa que está do seu lado. Compartilhe com ela a alegria de ser um divulgador da doutrina espírita por meio do estudo sistematizado da doutrina espírita. Essa proposta de renovação, de transformação moral do ser para uma realização mais nobre, uma espiritualização da nossa sociedade e do nosso mundo.